Olá, você que nos acompanha aqui pela TV 61 e pela TV 247. Estamos começando nesta segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022, mais um bate-papo com Hélio Dolly, que já está aqui do meu lado. Como vai, Hélio? Tudo bem? Tudo bem, Negrão? Boa tarde aí, todas e todos. Semana quente, né? Promete, É, né? semana movimentada, né? Movimentada. As coisas vão se afunilando, né, Hélio? Exatamente. No bate-papo L2 de hoje, nós vamos falar da pesquisa recente aí, que foi divulgada, em que Bolsonaro sobe e a terceira via se mostra inviável. O Hélio vai analisar esse quadro aí diante dessa pesquisa. E o Hélio vai analisar também, vai falar da impunidade do pessoal no governo diante da inação de Bolsonaro, da PGR, do Congresso, da Polícia Federal, enfim, está todo mundo sem tomar atitudes que lhes reservam a Constituição e as leis, e o país caminha para essa situação de desgoverno total que a gente vive. E no baú do Hélio, o Hélio vai rememorar aí como que funcionava a Procuradoria-Geral da República antes da Constituição de 88 os PGRs, né, os Procuradores Gerais da República no passado, para a gente fazer uma comparação com um pouco que a gente vive hoje. Hélio, a gente já analisou aqui, em outros programas, que o PGR, o ARA, se transformou num engavetador geral da República, mas, na verdade, ele é um blindador de Bolsonaro, né? Mas vamos avançar nos nossos temas aqui, para a gente ganhar um tempinho. Essa pesquisa ela é muito significativa neste momento, né? Em que está aí colocado as questões das federações, as articulações para as coligações, enfim. É assim, Negrão. A Confederação Nacional do Transporte tem uma tradição há muitos e muitos anos de fazer pesquisas periódicas. E ela mantém essa tradição, embora tenha mudado o instituto, agora é um MDA, que eu confesso a você que eu não conheço bem. Eu, assim como outros analistas e gente que trabalha em campanha, eu resolvi o seguinte: eu acredito nas pesquisas tais, tais e tais. Ontem mesmo eu li o Ney Figueiredo dizendo: olha, eu só acredito em Datafolha e o antigo Ibope, o IPEC. Eu só levo em conta esses dois. Pode ser bons, outros, tal, mas eu levo em conta os dois. Eu também tenho os meus, que eu não conheço bem o MDA, mas eu também não tenho razão para ficar desconfiando de pesquisa, duvidando de pesquisa, a não ser quando eu tenho algum fato concreto, como alguns eu tenho de institutos inidôneos que existem por aí. Eu não conheço o MDA, mas eu acho que está certo. Assim, pode variar um número para cá, um número para lá, mais para cá, mas o que essa pesquisa MDA, CNT, Confederação Nacional do Transporte, mostra, eu, sinceramente, Negro, eu não acho ruim, não, sabe? Porque eu anotei aqui, ela saiu hoje, eu não tive muito tempo, mas eu anotei aqui alguns números. Então, você vê o seguinte: na intenção espontânea de voto, aquela em que o eleitor, sem que nenhum nome seja apresentado a ele, diz em quem ele votaria, em relação à última pesquisa MDA, porque isso também é importante, Negrão, pesquisa tem que ser comparada com com o próprio instituto. Não dá para você comparar uma pesquisa do IPEC com do Datafolha com o MDA. Tem que ser a série histórica do mesmo instituto, que tem uma metodologia própria. Tudo. Então, a última do MDA, em dezembro, mostrava uma intenção espontânea de 20,1% por o Bolsonaro, e agora mostra 24,4%. A margem de erro é 2,2. Então, você vai dizer, pequena diferença. Mas olha só, o Lula foi de 30,1 para 30,8, ou seja, ficou ali no mesmo lugar. O Bolsonaro subiu 4 pontos percentuais na intenção espontânea de voto. Na estimulada, o Bolsonaro sobe de 25,6 para 28. 25,6 para 28. E o Lula cai de 42,8 para 42,2. Irrelevante. Essa queda do Lula
na estimulada, assim como a subida na espontânea, não tem que ser considerada, você está no mesmo lugar, que é irrelevante. Mas a subida do Bolsonaro chama atenção. E eu acho bom isso, que tira o pessoal do PT do salto alto, do Baixa a triunfalismo. bola um pouco do Já povo, ganhou. da turma do já ganhou, né, Hélio? Exatamente. Você vê que o Lula não sai do lugar, mas o Bolsonaro sobe. Eu acho que os adversários do Bolsonaro têm que contar com isso. Ele é presidente da República, ele tem o poder, ele tem a caneta, ele tem uma rede de apoiadores grande e que perde um pouco aqui, aí aumenta de novo. Ele tem um auxílio emergencial aí, aliás, o Boulos falou nisso, ele tem um auxílio emergencial que está tirando muita gente da fome absoluta, está possibilitando pagar aluguel. O Boulos falou sobre isso. Então, quer dizer, não dá para desprezar o Bolsonaro. O Bolsonaro pode crescer mais. Eu acho que não cresce o suficiente para derrotar o Lula, mas eu acho que ele cresce e tem outro ponto. Ele vai para o segundo turno desse jeito. O segundo turno será entre Lula e Bolsonaro. Então, o primeiro ponto é esse: Bolsonaro cresce, vamos ver o que os outros institutos dizem, mas já há uma expectativa que os outros institutos sigam mais ou menos essa tendência de crescimento do Bolsonaro. Eu diria até assim, uma recuperação do Bolsonaro, que ele já teve mais do que tem hoje. Então, ele estaria recuperando votos. Agora, por outro lado, Negrão, o Moro cai. Também, índice pequeno, mas o Moro cai de 8,9 para 6,4. Margem de erro, 2,2. Então, você vai dizer, está dentro. Está dentro da margem de erro. E o Ciro sobe de 4,9 para 6,7. O que isso pode estar mostrando? Eu não tive tempo de analisar a pesquisa, de olhar com detalhe, eu fiz uma olhada, confesso, bastante rápida, eu tive ocupado o tempo todo e não pude fazer isso. Mas você vê o seguinte, o Moro ele tende a perder voto para o Bolsonaro. A tendência é essa, porque o eleitorado ali é muito parecido, é extrema-direita. É uma extrema-direita bolsonarista e uma extrema-direita que não quer o Bolsonaro mais, decepcionou por diversas razões e optou pelo Moro. Agora, se você olhar a rejeição, também é interessante, a rejeição do Bolsonaro cai de 59,2 para 55,4. Você vê que caiu também a rejeição dele. Né? Então, você tem uma rejeição do Bolsonaro muito alta, que dificulta a ida dele para o segundo. A ida não, a vitória no segundo turno. Uma rejeição de mais de 50%, 55,4%. Mas a rejeição pode continuar caindo. Entre dezembro e fevereiro caiu 4 pontos, pode cair mais nos próximos dias. A do Lula está ali no 40,5 estabilizada. A rejeição do Ciro caiu. Agora, a do Moro aumentou de 52,7 para 58,2. Então, a rejeição do Moro aumentou muito. Então, você vê que o Moro não está agradando, porque o Moro sofre oposição dos dois extremos, do Lula e do Bolsonaro. Ele não tem a simpatia nem dos eleitores do Bolsonaro, nem das eleitores do Lula, e não consegue capitalizar esse centro. E aí, Negrão, a gente tem um outro dado que aí eu acho interessante. A rejeição do Dória é enorme, é 66,5%, a rejeição do Dória. A do Moro é 58%. Agora, quem tem rejeição menor são naturalmente os menos conhecidos. A Simone Tebet e o Rodrigo Pacheco. Eu não sei porque a pesquisa não fala nos outros, mas a Simone Tebet e o Rodrigo Pacheco têm uma rejeição baixa. Agora, também eles são pouco conhecidos. Mas sabe o que isso pode estar indicando para o famoso centro, que é a centro-direita? Que eles têm que apostar em candidatos que possam crescer e tenham rejeição baixa. Porque, vamos dizer assim, para mim, hoje, é mais viável o centro ter chances. Eu acho difícil, mas, em tese, ter chances. Com Simone Tebet ou Rodrigo Pacheco, ou um desses aí, que não estão citados, Alessandro Vieira, do que com Dória, com Moro ou com Ciro. Entendeu, Negrão? É mais fácil ele, é mais fácil trabalhar
uma Simone Tebet, um Rodrigo Pacheco, ou um Eduardo Leite, ou um Alessandro Vieira, Isso que eu ia do que ter uma mencionar, Hélio, o trajetória. Eduardo, desculpe interromper, mas isso que eu ia mencionar, o Eduardo Leite parece que já anunciou filiação no PSD, de dado, e parece Anuncia, que, mas não faz, e fica aquele né? negócio. Mas ele é um E o fator que está aí no meio também, né? Ou estaria, o né? Eduardo Leite está aí, é um nome, eu uso esse termo, trabalhável, é um nome trabalhável, é um nome que, bem trabalhado numa campanha, tem condições de crescer, porque a rejeição dele é baixa, fora do Rio Grande do Sul é baixa. Tem isso também, o santo de casa, né, Negrão? Muitas vezes o candidato não está bem no seu estado, mas a visão que se tem dele de fora é melhor. Por exemplo, a visão que se tem do Flávio Dino no Maranhão é pior do que a visão que se tem dele fora do Maranhão. Né? É a mesma coisa o Eduardo Leite. Então, o que está dizendo essa pesquisa em linhas gerais, sem muito aprofundamento? A disputa continua sendo entre Lula e Bolsonaro. Primeiro ponto. Segundo turno tende a ser Lula e Bolsonaro. Primeiro ponto. Segundo ponto, o Lula não está com a vitória garantida. Ainda tem muita coisa para acontecer, Bolsonaro ainda pode crescer, e aí, olha, o quadro político tem uma mobilidade enorme. Esse pessoal que diz o seguinte: não vota em Bolsonaro, eu acho que muita gente dessa direita, na hora que tiver entre Lula e Bolsonaro, pode fazer a mesma besteira que fez em 2018 e votar no Bolsonaro e manter o Bolsonaro aí mais 4 anos. Tem que pensar nisso. Segundo, outra coisa, quanto mais forte tiver Bolsonaro, mais forte ele vai se sentir para resistir a uma derrota eleitoral e dar o golpe que ele quer dar, ou tentar dar o golpe que ele quer dar. Tem que estar atento a isso também. À medida que ele se fortaleça, ele vai sentindo mais à vontade para resistir a uma derrota, e dizer que foi fraude, que a esquerda não pode voltar, essa coisa toda. E a terceira via, ou toma jeito, ou desiste logo. Eu acho que foi o Noblar que escreveu: quanto mais baixos os índices da terceira via, mais candidatos aparecem. Você tem que chegar a um acordo aí. Opa, o Hélio deu uma travada aqui, deve ser problema de conexão dele. Vamos esperá-lo retornar. Você deu uma travada, Hélio. Vamos. Continua agora? Continua. Aqui hoje não apareceu nenhum sinal aqui de travada, não, mas eu estava dizendo o seguinte: o Cidadania aprovou a federação com o PSDB, mas manteve seu candidato, o senador Alessandro Vieira. O PSDB tem como candidato o governador João Dória. Eles vão ter que resolver um candidato só. Mas não basta isso. E União Brasil vai se federar com o PMDB, com o MDB? Não vai? A Simone Tebet? Eles têm que resolver. Porque o Moro não está pintando que ele vai desistir da candidatura. Ele deveria, mas não está pintando. O Ciro também não está pintando que vai desistir da candidatura. Então, vamos contar aí que nós já temos 4 candidatos. Se tiver mais um candidato, mais do que um candidato da centro-direita, é Lula e Bolsonaro. É Lula e Bolsonaro, dificilmente a centro-direita consegue chegar no segundo turno. E aí vamos ver em quem que essa centro-direita, por quem ela vai optar no segundo turno, se é pelo Lula ou se é Bolsonaro. Todas as pesquisas continuam a dar larga margem de vitória para o Lula contra Bolsonaro no segundo turno. Então, vamos ver como é que isso anda. Bom, o risco está aí, né? Real e possível. Vamos falar então dessa questão aí da impunidade né, do governo Bolsonaro, né? Ninguém faz nada, a PGR não faz nada. E é interessante, é que eu queria que você aprofundasse nisso aí, mas queria que você voltasse um pouquinho, porque só para entender um pouco isso aqui. O procurador Aras, ele sentou em cima do relatório da CPI, mas o relatório da CPI não se refere apenas à questão do governo, né? A gente já trouxe aqui, tem aquela questão lá dos convênios médicos,
E está tudo assim, tranquilo, ninguém tem possibilidade nenhuma de investigação, está parado, mas eu queria só que depois você fizesse, ou agora você já fala um pouco sobre isso, antes da gente entrar um pouco nessa questão da impunidade no governo Bolsonaro, que ninguém age, o Congresso não age, a Polícia Federal está lá na dela, fazendo o jogo, boiada passando, né? Pois é, Negrão. Veja só, o Bolsonaro, vez ou outra, ele, nas falas dele, ele fala: não tem corrupção nesse governo, não tem nenhum caso de corrupção, não tem nada, governo. E passa batido, porque a gente sabe que tem corrupção grossa, grande, sabe que ele e a família é um bando de corruptos, entendeu? Sabe, vê as irregularidades acontecendo, mas noticia e acaba. Noticia e acaba. Você vê agora esses casos aí da Secretaria de Cultura, essas viagens absurdas do secretário e da equipe dele para os Estados Unidos. O secretário fez uma viagem com assessores, os assessores fizeram uma viagem sem secretário, uma despesa monumental injustificável. Injustificável. Aí o secretário diz que é isso mesmo, tal, a imprensa vai dar mais 1 ou 2 dias e vai ficar por isso mesmo. Porque se alguém entrar na justiça, o procurador-geral vai segurar o processo, não vai denunciar. Ele não está denunciando por nenhum dos crimes da CPI, ele já arquivou algumas coisas da CPI, vazamento que o Bolsonaro fez prejudicando o TSE, não vai dar em nada, fake news não dá em nada, a improbidade administrativa que o Bolsonaro cometeu ao não mandar investigar aquela corrupção grande da Covaxin, daquela vacina indiana, o procurador mandou. Então, você está numa impunidade, e, ao mesmo tempo, a maioria do Congresso, há deputados e senadores combativos que entram no Supremo Tribunal com ações, pedem investigação, mas a maioria do Congresso está ganhando seu dinheiro farto ali, né? Tá tranquilo com as emendas parlamentares, sob o comando do bandidão, como é que ele chama mesmo? Arthur Lira na Câmara, com a conivência do falso mineiro Rodrigo Pacheco, que para ele quer sempre passar uma vaselina em tudo. Então, não acontece nada, o Congresso não toma providência, não abre uma investigação. O Congresso pode investigar, o Congresso tem que fiscalizar, mas os caras estão deixa correr. O procurador-geral não faz nada. A Polícia Federal está aparelhada por Bolsonaro. Quando um delegado resolve investigar, é afastado. Isso aí nós já vimos diversos casos. Então, ele aparelhou a Polícia Federal a favor dele. Ele aparelhou a ABIN, que é a Agência Brasileira de Investigações, está lá sob o comando de um bolsonarista sabujão, né, que era da Polícia Federal. Então, está tudo dominado, Negrão, tudo dominado. E as coisas, então, as denúncias não aparecem. Tem corrupção por todos os lados, né? Aí vem a própria justiça, o STJ, que não é um tribunal confiável, não é dominado por um tipo de juiz muito estranho que a gente tem hoje. O STJ anula todo, aí o Supremo também anula provas das investigações do Flávio Bolsonaro. Tem que começar tudo de novo. É uma impunidade generalizada em cima do Bolsonaro. E aí ele fica dizendo que não tem corrupção no governo dele. Tem, mas não é investigada, não avança. De vez em quando é exploração de madeira ilegal, autorização para garimpos ilegais. Tudo isso tinha que estar sendo investigado, tudo isso tinha que estar sendo esmiuçado. E qual o recurso que o governo Bolsonaro tem, né? Ele decreta sigilo. Quantas vezes nós devemos falar? Decretou sigilo por 100 anos. A falta de punição para o general Pazuello, por parte do comandante do Exército, está sob sigilo durante 100 anos. Por que o Pazuello não foi punido por participar de manifestação política? O certificado de vacina do Bolsonaro está sob sigilo por 100 anos. Tudo que eles não querem explicar, eles decretam sigilo de 100 anos e ninguém derruba isso. Esse absurdo que é o sigilo de 100 anos que Bolsonaro está criando. Você pede explicação pela lei da informação, quer dizer, o governo tem que dar explicação, ele não dá, simplesmente ele ignora. Ou então inventa um pretexto para não dar explicação. Nós estamos vivendo num Estado
O Hélio travou aqui para mim. Mais um problema de conexão com o Hélio. Não sei o que você... Já voltou? Voltou. Você travou aí um Não sei o pouco. que você não ouviu, mas eu estava dizendo que o Estado brasileiro está aparelhado pelo governo Bolsonaro. O Estado está sob controle total. Nós temos que dizer, mas não é governo? Governo do... Não. O Estado é permanente, as instituições de Estado são permanentes. O governo, ele administra o Estado. Ele não pode chegar numa Polícia Federal e dizer, o delegado que me investigar pune, afasta, nomeia só a minha turma. Isso não pode. Isso não pode. Aliás, ontem eu vi o Zé Eduardo Cardoso, que foi ministro da Justiça do Dilma, ele deu uma ironizada, sabe, Negrão, na televisão. Ele falou assim, o que muitos petistas e outros estão cobrando agora do governo Bolsonaro é o que reclamavam dele não fazer, que era manipular as instituições de Estado, principalmente a Polícia Federal, em favor do governo da Dilma. E ele não fez isso, que não pode fazer mesmo. Ele estava certo, não pode manipular a Polícia Federal, não pode manipular o COAF. O COAF também é manipulado. O CAD é manipulado, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Fora a corrupção que tem lá, é manipulado também. Corrupção porque eles compram lá as decisões do CAD, todo mundo sabe disso, só que ninguém tem prova. Quando aparece uma prova, também cai na vala comum, chegam lá, dinheiro comanda, né? Quando não é o poder político do governo, é o dinheiro que comanda. Então, Negrão, nós estamos numa situação terrível no Brasil. E isso aí precisa acabar, né? Não é possível. Aí o Bolsonaro fica dizendo que não tem corrupção. Claro que tem. O Bolsonaro fala para o público dele. Eu li outro dia, não sei se você leu, um negócio tão ridículo, que 22% da população brasileira acreditou na fake news de que Bolsonaro impediu a invasão da Ucrânia. Porra, 22%, quer dizer, 2 brasileiros em cada 10 acreditaram num negócio desse. É o elogio da ignorância. A Mas ignorância esse povo de tudo acredita em tudo, velho. Esse povo é incrível isso. É impressionante como eles acreditam em cada bobagem, cada mentira. Essa aí, para mim, de impedir a Terceira Guerra Mundial é fichinha do Quem acreditou em mamadeira de piroca, acreditou nessas bobagens todas, acredita em qualquer coisa. O povo está aí para acreditar nisso mesmo. Né? E acredita que um imbecil como Bolsonaro vai lá no Putin e evita que o Putin ele invadiu a Ucrânia. Não, agora não vou não, porque o Bolsonaro pediu. É muita ignorância, Negrão, é muita ignorância. E eu acho que o Brasil está lascado desse jeito. Viu? Completamente lascado, Hélio. Vamos para o baú do Hélio de hoje. Ele vai rememorar como eram os PGRs, Procuradoria-Geral da República, nomeados os procuradores, e fazer uma retrospectiva aí, né? A gente está considerando agora o Aras um engavetador e, na verdade, um blindador, mas, enfim, o significado do Ministério Público, principalmente depois da Constituição de 88, Hélio. Pois é, Negrão, porque ditadura é ditadura. Então, nós vivíamos numa ditadura. Então, era considerado normal, numa ditadura, que o presidente da República, que era um general do Exército, sendo que 2 deles eram marechais, né, escolhesse, olha, eu quero fulano de tal para procurador. Não tinha nem essa lista tríplice, que Bolsonaro desobedece, mas não tinha nem lista tríplice. Ele escolhia quem ele queria, colocava lá como procurador-geral da República. Não precisava nem ser do Ministério Público. Colocava lá e o cara era totalmente obediente ao presidente da República, a quem comandava. Mesma coisa, diretor da Polícia Federal, ninguém discutia numa ditadura que o governo ditatorial aparelhava a Polícia Federal. A Polícia Federal era a ditadura. A Polícia Federal estava ali sob o comando total da ditadura, fazia o que se queria, e assim todos os órgãos do Estado, né, Negão? Agora, era a ditadura. Quando houve a democratização,
e houve a Constituinte de 1987, 88, aí é que se foi mudar isso. E aí o Ministério Público ganhou autonomia, passou a ganhar autonomia, ter isenção total para atuar. Agora, isso funciona quando o procurador-geral é uma pessoa correta, uma pessoa honesta, uma pessoa com dignidade, que não é o caso do Aras, como não era o caso do Brindeiro, daquele Geraldo Brindeiro, que ficou famoso como engavetador-geral do Fernando Henrique Cardoso. Tudo ele engavetava. Não tinha nada contra o governo do Fernando Henrique Cardoso. Então, você tem uma instituição teoricamente forte, mas se você coloca lá um cara sem dignidade, como é o Aras, um cara sem autorrespeito, um cara sem uma nulidade, vamos dizer assim, isso aí tudo cai por terra. Mesma coisa na Polícia Federal. Mesma coisa na Polícia Federal. Você pode ter um diretor da Polícia Federal que seja correto. Eu me lembro que quando era o Romeu Tuma, que era um cara que participou da repressão, da ditadura, mas mesmo o Romeu Tuma foi correto, de modo geral, foi correto na Polícia Federal, tanto que se levantou até na época a possibilidade de ele continuar no governo do Lula. Não continuou, mas houve até essa possibilidade. Levantou-se isso, que não seria nenhum absurdo transcendental ele continuar. Então, uma coisa é você saber exercer como função de Estado. A Constituinte, Negrão, foi um debate muito grande, ela deu autonomia ao Ministério Público. Havia, inclusive, uma teoria do Ministério Público como quarto poder. É de um jurista muito conhecido aí, o Alfredo Valadão, que ele dizia o seguinte: o Ministério Público tem que ser, no tempo que o Ministério Público não tinha autonomia nenhuma, ele dizia que o Ministério Público deveria ser o quarto poder, totalmente independente do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, para ele poder fazer o seu papel de investigador, de acusador, né? de fazer as denúncias. Infelizmente, tudo isso está funcionando muito mal. Por quê? Porque o procurador-geral tem poderes excessivos, está só na mão dele. O diretor da Polícia Federal é nomeado e exonerado pelo presidente da República, sem nenhum outro controle externo, fosse do Congresso, fosse do Judiciário, não tem nenhum controle sobre ele. E acabou que a Constituinte de 88, que eu cobri como jornalista, e também participei de algumas discussões, principalmente para a elaboração do capítulo de comunicação, né, da Constituinte, esse que hoje prevê o Conselho, e quando se fala em Conselho, está na Constituinte, está na Constituição, mas quando se fala em Conselho, fala em censura. Fala que é censura. Censura, não tem nada a ver com censura. Regulação de meios de comunicação não tem nada a ver com censura, não é censura, mas isso é outra conversa. Então, Negrão, a Constituinte foi bem intencionada, mas a prática supera, né, a teoria. Então, nós estamos vendo hoje, infelizmente, apesar de todo o esforço que foi feito pelos constituintes, que queriam realmente democratizar a Procuradoria-Geral, o Ministério Público, tornar a Polícia Federal uma instituição de Estado e não uma instituição a serviço de governo, né? Você vê que mesmo nos Estados Unidos, com todos os seus defeitos, o presidente da República não interfere no FBI, na Polícia Federal de lá. Não interfere, eles fazem investigação, eles investigam o pessoal do governo. Não tem interferência. E se ele interferir, vai ser um escândalo nacional. Os jornais todos vão dar manchete e tal, e ele corre risco até de levar um impeachment lá, se ele fizer isso. Então, eles tomam muito cuidado em relação a isso. Mas nós temos hoje essa situação lamentável. O COAF, aparelhado, tal, não era para ser assim. Era para ter um grau de autonomia dado pela Constituinte e pela Constituição aprovada em 88. Então, é essa situação que nós temos hoje. Há algumas propostas, Negrão, de mudança disso, mas elas não prosperam, como essa de tirar do procurador-geral, da figura única dele, esse poder absoluto. Ele pode decidir, a decisão dele ser submetida a um colegiado, em grau de recurso, por exemplo, aí você democratiza. Um colegiado vai dizer se o procurador pode ou não pode fazer aquilo. Mesma coisa na Câmara, o poder que tem o presidente da Câmara para fazer a pauta. O presidente Supremo, Negrão, ele manda como um imperador no Supremo Tribunal Federal. Imperador, e isso não acontece nem no judiciário, né? Porque uma decisão monocrática ela pode ser submetida ao plenário do Supremo, né?
Então, pode, mas o presidente do Supremo é que faz a pauta do Supremo. Ele é que resolve o que vai ser julgado e o que não vai ser julgado. É um absurdo. Não outro pode ser um cara absurdo. decidindo isso, entendeu? E, infelizmente, nós temos esse presidencialismo imperial no Brasil. Quer dizer, o presidente pode tudo. O presidente pode tudo. Então, tem várias propostas para, tanto no caso do Judiciário, quanto do Legislativo, do Ministério Público. Tem proposta, por exemplo, de que o diretor da Polícia Federal seja aprovado pelo Senado. E o Senado é uma droga, mas, mas pelo menos é o legislativo, né? O Senado é o mesmo que aprovou André Mendonça, aprovou Cássio Nunes Marques, aprovou a recondução do Ara. É uma porcaria, um bando de conivente com isso aí. Mas é melhor isso do que o poder imperial. Então, assim, o diretor da Polícia Federal o nome dele seria submetido ao Senado, o Senado aprovaria. E o presidente só poderia demiti-lo com a aprovação do Senado também. Não poderia simplesmente, eu não estou gostando do trabalho dele, tira ele. Não, tem que passar pelo Senado. Pelo menos você cria uma discussão a mais, você cria uma instância a mais, você democratiza um pouco esse processo, né, Negrão? Então, a Constituinte fez o seu papel naquela época. Né? É difícil a gente trazer as circunstâncias políticas, sociais, econômicas de 1987, 88 para 2022. Então, naquela época, ela fez o que era possível fazer, o que deu para fazer na correlação de forças que existia, mas está superado. Tudo isso aí que ela fez, a prática corrupta, a prática indigna de alguns personagens, tanto na presidência da República, quanto na Procuradoria, ou na Polícia Federal, em outro, na presidência da Câmara. Arthur Lira e Eduardo Cunha, é uma vergonha para a Câmara ter presidentes como Eduardo Cunha, Arthur Lira, ou aquele coitado que caiu por causa de uma corrupção no restaurante, o Severino, Severino o quê? Severino Cavalcante. Cavalcante. É. Então, é uma vergonha para a Câmara. Quer dizer, o baixo clero tomou conta de tudo, né? Tomou conta do parlamento, tomou conta das estruturas de Estado, como você já mencionou. Enfim, índole, né? Políticos com essas índoles que vão se agrupando em torno deste governo, em apoio a este governo. Esse é o resultado. E assim nós vamos terminando o nosso bate-papo com o Hélio Dolly de hoje. Obrigado, Hélio. Obrigado a você que nos acompanhou. Se inscreva aqui na TV 61. Se você estiver nos assistindo pela TV 247, também faça o mesmo. Joinha, essas coisas aí, compartilhe com os amigos para posicionar aqui o nosso programa. A gente que não é o YouTube não sabe falar direito dessas coisas aí, né? A gente faz jornalismo aí, mas enfim. A gente vai aprendendo. Um abraço, Hélio. Tudo de bom para você. Um abraço. Tchau.